be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Boa galerinha, professor Leandro com vocês na área, videoaula de hoje, geometria espacial, especificamente o cone. Então, até a nossa última aula, nós vimos aí o cilindro, tá certo? Eu tô voltando aqui. Nós vimos cilindro, fizemos alguns exercícios, tá? Só dando uma repassada. Temos exercícios feitos, área, volume do cilindro. Nós vimos que não é nada demais, né? São exercícios bem tranquilos. A questão aqui é prática, lógico. Você tem que lembrar das fórmulas, né? Que não são tantas, a maioria são fórmulas conhecidas. Então, por exemplo, você pegar e planificar isso daqui, vai ficar aqui duas circunferências e um retângulo. Então, né, não é nada demais. Beleza? Lembrou aí da fórmula do volume e da área? Acabou. É só a receitinha de bolo. Tá certo? Então hoje, voltando aí, né, para o nosso banner inicial. Volume. Área e volume do cone. Tá certo? Primeiro, o que é o cone, né? Eu acredito que todo mundo aí já saiba que todas essas figuras aqui têm o formato, né, de um cone. Tá certo? O cone, propriamente dito, na geometria, o cone é um sólido geométrico obtido quando se tem uma pirâmide, tá certo? Cuja base é um polígono regular e o número de lados da base tende ao infinito. Povão, você já deve estar imaginando, né? A base do cone é uma circunferência, né? A gente diz que é uma circunferência de maneira arredondada, tá certo? Por essa definição aqui, o que acontece? Quanto mais lados eu tiver no meu polígono, mais próximo a uma circunferência ele fica. Para resumir, ele fica uma base circular, tá? Basicamente é isso que você tem que entender. Considere um círculo C contido no plano alfa em um ponto V não pertencente a alfa. Chama-se cone a reunião de todos os segmentos que ligam cada ponto de R ao ponto P. Mais uma vez, pessoal, vocês não tem que decorar. Eu estou lendo aqui só para poder traduzir essa linguagem matemática. Então, eu tenho aqui a figura de um cone, tá certo? Eu tenho a altura do cone, sempre de maneira perpendicular, tá certo? Ou seja, 90 graus. O raio da base, lembra que isso aqui é uma circunferência? Tem o raio. E esse G, ele chama de geratriz, tá certo? Você já deve estar se perguntando aí, ué, isso daqui não é um triângulo retângulo? Sim, de maneira reta, né, planificada, sim. É um triângulo retângulo. Note que G, H e R formam um triângulo retângulo. Classificação do cone. Eu tenho duas classificações básicas, reto e oblíquo. Ele é reto quando a gente tem a altura, né, perpendicular com o centro da base, e oblíquo quando ele é inclinado. Então imagina que eu dei um tapa nele ali na ponta e ele inclinou, ele vai ficar tortinho, tá certo? A altura dele não é centralizada com a base. Vocês já vão ver exemplos aqui, tá certo? Ó, isso daqui é um exemplo de cone oblíquo, tá certo? Notem que a altura ela é sempre perpendicular. Então, se eu for traçar a altura, tem que ser desse ponto V até a base. Ele não vai bater no centro da circunferência. Não batendo no centro da circunferência, esse ângulo aqui, ele é menor do que 90 graus, ou seja, é um ângulo oblíquo. Por isso que leva o nome de oblíquo. Ó, a altura
é diferente de 90 graus em relação a alfa. Tá certo? Essa cor aqui ficou uma porcaria. Depois eu corrijo. Então V é o vértice, que é a ponta, né? R é o raio da base, H a altura, G é a geratriz. E esse cara aqui é um cone oblíquo. É um exemplo de cone oblíquo. O eixo do cone é o segmento que liga o vértice ao centro da base. Se o eixo é perpendicular à base, o cone é reto. Se não é perpendicular à base, o cone é oblíquo. Oblíquo é o antônimo de perpendicular, de reto. Tá certo? Então, ó, cone reto, cone oblíquo. Tá certo? Tudo isso aqui que a gente está falando por enquanto, pessoal, é só nomenclatura, né? Então a gente não precisa ficar preocupado, não precisa ficar assustado com o que vem pela frente, não. Eu garanto que a matéria é fácil. Tá certo? Porque é novo, assusta, né? A altura é sempre perpendicular ao plano, que eu já tinha dito para vocês. Cone circular, saiu errado aqui. Ou cone de revolução. Agora sim, ó, circular reto. Ou cone de revolução. A gente já vai entender o que é isso. O cone, o eixo é perpendicular ao plano da base. Então o que eu tenho aqui, ó? Lembra que a gente tinha visto que isso daqui era um triângulo retângulo? Se ele é um triângulo retângulo, cabe Pitágoras, hipotenusa, cateto, cateto. Hipotenusa, cateto, cateto. Tá certo? Então imagina você, ó, que esse pontilhado aqui que está partindo do V e passa até aqui, imagina que ele é um espetinho de churrasco, você espetou isso daqui. Tá certo? Agora você vai girar com o seu dedo esse triângulo aqui em amarelo. Você está girando. Quando você gira, você forma esse cone. Por isso que ele leva esse nome de cone de revolução. Tá certo? Cone de revolução, cone reto, pode ser obtido ao girar um triângulo retângulo em torno de um de seus lados, ó. Lembra que eu falei para vocês? Seção meridiana. Seção, pessoal, corte, tá? Vem de corte. Então eu tenho um cone, vou lá e cortei. Uau! Só tem metade dele aqui, tá? Seção meridiana. Isso daqui não parece um triângulo? É porque é um triângulo, tá certo? A base dele é o diâmetro da base, 2R. O lado é G, automaticamente o outro lado é G também, G de geratriz. Lembra que essa linha lateral aqui a gente chama de geratriz. Se o triângulo VBA é equilátero, o cone é um cone equilátero. Lembrando que equi, igual, látero, lado. Ou seja, tem os lados iguais. Automaticamente os três lados são iguais. A geratriz é igual ao diâmetro da base, que é 2R. Planificação do cone reto. Tudo que é planificar é você desmontar. Então, você tem uma caixa, você está desmontando ela até virar uma folha, você está planificando ela. Vai ser o que está acontecendo aqui. Você tem aquele chapéuzinho de festa, você vai desmontar ele até ele caber no papel. Só que a diferença é que o chapéuzinho de festa não tem essa circunferência aqui. Ele é aberto, né? Volume. Volume é o espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por gás. Lembrando que o gás, na sua maioria, ele é transportado na forma líquida. Tá certo? Quando trabalhamos com sólidos geométricos, precisamos relembrar as principais relações entre as medidas de volume e capacidade. Veja, galera, isso daqui infelizmente vocês têm que ter decorado, tá? Isso aqui que está em vermelho. Por isso que a gente sempre está recordando aqui, tá certo? Vocês veem isso daí a primeira vez lá no seu sexto, sétimo ano e esporadicamente isso daqui cai para vocês. É por isso que vocês normalmente não lembram, tá? Porque cai muito pouco, mas cai. Esse que é o problema. E vestibular cai bastante, tá bom? Se você decorar um desses três aqui, você consegue chegar nos outros usando, né, aquele artifício de você pular casinhas na escala métrica, né? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se você colocar ali, por exemplo, eu decorei que é 1 metro cúbico igual a 1000 litros, 1 metro para decímetro você pula uma casinha. Só que na verdade você está voltando uma casinha. E pelo fato de ser metro cúbico, a cada uma casinha você pula 3, na real, você tem que multiplicar por 3. É por isso que existe uma diferença de 3 aqui.
Tá? E aqui ele botou mililitros. Se eu fosse converter isso aqui para litro, ia ser 0,001. Tá? Então repara que eu estou sempre recuando 3 casas. 3 casas, para 3 casas também. Mas isso tudo a gente vê na prática, né? Volume do cone. O volume de um cone é igual a 1/3 do volume de um cilindro de mesma área da base e mesma medida da altura. Então, se você lembra como é que calcula o volume do cilindro, por isso que a gente faz um monte de exercício, você vai lembrar disso daqui. Porque a fórmula é a mesma, você só vai aplicar essa divisão por 3, né? 1/3 dela. Isso aqui eu usei muito lá na engenharia, tá? Que a gente tinha que calcular volume, a gente calculava muito volume de formas diferenciadas, então a gente tinha que lembrar disso daqui. O professorzinho lá na faculdade não explicava não, meu chapa, a gente tinha que lembrar. Olha lá, a área da base, πr ao quadrado, é uma circunferência. O volume é base vezes altura sobre 3. Esse 3 saiu aqui, não sei porquê. Tá, mas a gente corrigiu aqui. Então, ó, base, altura, dividido por 3, porque é 1/3, né? Seção transversal, o que é seção? Lembrando da seção, é um corte, né? Então eu cortei aqui e virou um triângulo. Chama-se seção transversal a intersecção de um cone com um plano paralelo à base. Então, como é que vai ser esse corte, né? Esse corte aqui, ele saiu errado. Deixa eu ver se eu conserto aqui. Pessoal, não consigo consertar não. Mas enfim, tá vendo de onde está saindo essa setinha aqui? Isso daqui era para estar aqui, tá? Eu quando minimizo a apresentação, eu tentei colocar ela aqui direitinho. Aliás, ela já estava, né? Mas eu tentei centralizar melhor. Aí quando eu volto aqui para a apresentação, esse treco tá pulando pro lado. Eu não sei porquê. Mas enfim, imagina que você tem o cone e você cortou assim, ó, de maneira paralela à base. É o que está escrito aqui, né? Tá? Então, esse círculo aqui é o corte que vem aqui em cima, onde está saindo a setinha. Tá? Note que o cone menor, acima da seção, é semelhante ao cone original, o que significa que suas dimensões são proporcionais. É como se a gente estivesse aplicando aqui uma semelhança de triângulos, tá bom? Ó, semelhança, né? Semelhança. Aonde que a gente viu isso daqui? Isso daqui é proporção, 7º ano. Caraca, professor, tu quer que eu lembre do 7º ano? Infelizmente, algumas coisas a gente tem que lembrar sim, cara. É por isso que a gente tem que procurar sempre estar praticando, né? Um exercíciozinho ou outro que o professor está jogando aí para vocês estarem lembrando dessas coisas, né? Mais recentemente vocês veem isso daqui em semelhança de triângulos, tá? Então não está tão distante assim não, tá bom? K é a constante de proporcionalidade, suas áreas são proporcionais, tá certo? Isso aqui é a área B, tá? Área lateral. Seus volumes são proporcionais também. O volume do menor, o volume do maior. Então, relaxa que tudo isso aqui a gente vai praticar, beleza? Seção transversal forma o tronco de cone. Então, se eu peguei e rapei isso aqui, eu cortei, né? Eu vou ter aqui na minha base o que se assemelha com um tronco de árvore. Por isso que, obviamente, recebe, né, esse nome. A gente vai ver isso daqui, ó. É o que eu já estava falando, né? É o corte paralelo com a base. Eu formo figuras semelhantes, tá certo? Ó, a geratriz do cone semelhante, do menorzinho. A geratriz do tronco. Essa parte aqui de baixo leva o nome de tronco. A altura do cone original, dela toda. A altura do tronco, que é só a parte de baixo. A altura do pequenininho, vamos dizer assim, né? Dessa parte superior. Obviamente que a geratriz é a geratriz do menorzinho mais a geratriz do tronco. Outra conclusão lógica é que o volume do tronco mais o volume do menorzinho é o volume total. Tronco do cone, elementos, raio da base maior, nesse caso, é como se fosse um trapézio, né? Se você cortar aqui, aplicar aquela seção, né, transversal,
você vai estar formando um trapézio, né? Então tem duas bases, tem a base maior e a base menor, lembra? Aqui é a mesma coisa, ó. A altura do tronco, a geratriz do tronco, a área lateral do tronco, fórmula, tá aqui, ó. Então grava isso daqui. Pô, professor, vou ter que gravar só para aplicar os exercícios, tá? Aproveita que, creio eu, você esteja assistindo isso daqui com o caderno na mão, ou pelo menos próximo de você, pega isso daí e faz um formulário. Coloca lá, ó, pum, área lateral do tronco. Escreve isso daí. Área total do tronco. Vai escrevendo. E o volume do tronco. Monta um formulário, tá? Porque aí você não vai ficar que nem um louco procurando, pô, onde que eu escrevi isso, onde que eu escrevi aquilo. Vai estar lá teu caderninho cheio de fórmula. Beleza? Porque isso daqui é receita de bolo. Todos esses elementos aqui você sabe o que é. A aplicação do volume do cone, agora sim, né? Um copo será fabricado no formato de um cone com as seguintes medidas: 4 centímetros de raio e 12 centímetros de altura. Qual será a capacidade do copo? Então, capacidade, pessoal, é unidade de volume. Ele quer saber o volume do cone, tá certo? Lembrando, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. E o volume do cilindro é base vezes altura. πr² vezes altura divide por 3, fica 1/3. Tá certo? Ó, só aplicaçãozinha de fórmula, não tem mistério. Bem tranquilinho. Outro exemplo. Uma casquinha de sorvete possui formato de um cone reto com altura de 10 centímetros e raio da base medindo 5 centímetros. Determine o volume da casquinha. Tá vendo? Ele já te deu tudo aqui, é só aplicação de fórmula. O volume da casquinha, que corresponde a, tá certo? Tem a relação de centímetro para mililitro que a gente viu lá atrás. Exemplo. Um depósito de grãos apresenta a forma de um tronco de cone cujo raio da base maior mede 12 metros, o raio da base menor tem 7 metros de comprimento. Calcule a capacidade desse depósito, sabendo que a sua altura é de 9 metros. Olha, ele deu tudo. Te deu o raio maior, o raio menor, te deu a altura, tudo que você precisa. Calcular a... tá aqui, ó. Altura, raio, raio. Aplicação de fórmula, só substituir, matou a questão. Tá certo, pessoal? Então isso aqui é só aplicação de fórmula. A gente não precisa nem ficar perdendo aqui horas e horas eu resolvendo essas questões com vocês, aproveitando que já tem, né, umas questões feitas. Mas pro final eu vou ter algumas aqui que eu não fiz, que eu vou deixar vocês fazerem, que eu vou resolver no próximo vídeo. Tá certo? Eu já adiantei aqui, nem comentei nada. Bom, Enem 2010, um arquiteto está fazendo o projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Existe um cálculo, né? Na real, o cálculo é bem esse aqui, para cada tipo de luminária. Para quem não sabe, não é só pegar e instalar a luminária. Obviamente que 90% das pessoas fazem isso. Você também não vai ficar medindo a altura para saber qual é o raio de luminosidade dela, né? Porque tem uma área útil. Depois disso aqui começa a ficar escuro o ambiente. Então imagina você que eu tenho um salão. A gente não está falando de uma sala de uma casa. Eu estou falando de um salão que tem metros e metros de comprimento. Eu tenho que fazer esse tipo de cálculo para saber quantas luminárias eu vou colocar e para saber determinado tipo de luminária, né? Que é o aconselhável. Que é para ficar um ambiente agradável, não forçar muito os olhos das pessoas, tem que ter uma quantidade boa de luz. Enfim, sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28, ó, então ele já está te dando a área do círculo. Você tendo a área do círculo, você tira o raio, que é o que você precisa. Tá? Considerando π igual a 3,14, a altura será igual a... Então, sabe-se que a área circular da base deve ser iluminada, pá. Ou seja, ó, tirei o raio, aplicando a área, a fórmula da área. Aplicando Pitágoras, se eu já tenho o raio, hipotenusa, cateto, cateto. Eu chego aqui que a altura é igual a 4
metros. Beleza? Mais uma vez aqui o cone de revolução, né? Eu tenho mais uma ilustraçãozinha aqui para você. Você dá um giro, né? Ele forma aqui um cone. Por isso que ele recebe esse nome de cone de revolução. Superfícies do cone, superfície lateral. Então, lembra que a gente planificou um cone nos slides anteriores? Quando você planifica, você abriu o cone, ele fica mais ou menos disso daqui, nessa figura aqui, né? A parte verde. Aí você vai ter aqui o raio dessa nossa circunferência, desse círculo, tá certo? Que vai ser a mesma coisa da geratriz, né? No meu setor circular. Olha lá. Eu tenho que saber disso aí, professor? Não, relaxa. Isso aqui é só ilustração para você ver como é que fica. É tudo desmontado. Tá? Eu já vi questão de vestibular que ele dava ela desmontada para você e você tinha que se reconhecer os elementos, tá? Então é por isso que é importante você saber disso daqui. A partir da figura, né? Ai, tô quase caindo da cadeira. Então vamos lá, superfície do cone, a superfície circular, a área do setor circular. Olha lá, a gente aplica aqui uma regrinha de 3, né? A mesma coisa, como qualquer outro setor circular, tá? O arco, a gente sabe que ele está para a área, assim como o setor vai estar para a área lateral. Aplica aqui uma regrinha de 3. Eu tenho que decorar isso, professor? Não. A fórmula é esta. Então, se você sabe a fórmula, você pode mandar brasa direto. Tá bom? Aí a gente só está mostrando como é que chega na fórmula. Superfície total, tá bom? Quando você desmonta ele fica nesse formato aqui. Então, a gente tem aqui mais uma vez a área lateral vai ser um setor circular e a área da base é uma área de circunferência, tá? Então, ó, a área de setor, a área de circunferência, é só você somar, tá bom? É bem tranquilinho, é aplicação de fórmula. Mais uma vez, pega o teu caderno, anota lá o formulário, né? Beleza? Exemplos feitos. Num cone circular reto, altura 12 centímetros, a área lateral, o volume é. Calcule o raio da base da geratriz. Então, pessoal, só passando agora aqui para vocês uns exercícios feitos só para fixar mais um pouquinho essa parte aqui. Vocês vão ver que não é nada demais, não. Eu tô insistindo nisso, né? É porque normalmente aluno tem muito medo dessa matéria, é bem tranquilo. Então tem um monte de exercício feito aqui para vocês. Mais uma vez aqui, ó. O tronco, o cone, ele desmontado. Agora nós estamos vendo as áreas, né? Anteriormente vimos o volume. Essa matéria que eu preferi passar o volume primeiro, que tem menos fórmula. Agora só o tronco, só essa parte aqui de baixo. Vamos calcular a área lateral do tronco em função dos raios maior e o raio menor e da geratriz. Tá certo, mano? Então tá aqui, ó. Eu aconselho você... Claro, tudo isso daqui ele tá desmembrando a fórmula. Lembrando que, ó... O que é isso aqui? É semelhança, né? Então ele pegou aqui e aplicou uma proporção. Se você multiplicar cruzado, né? Isolando o x, você vai ter isso daqui no final. Tá certo? O que é o x? Ó, ele chamou a geratriz total, né? De x, que é essa distância completa aqui. Tá certo? E vai rolar essa diferença aqui, né? Vai formar uma proporção. Nós vimos que eles são semelhantes. Nesse caso aqui eu aconselho você a decorar. Porque olha só, é tão pequenininho. É tão pouca coisa. Que não vale a pena você ficar vendo isso daqui. Eu só quero que você entenda como que saiu dali, né? Tá? Mas aí você pode ler aquilo ali que é bem tranquilo. Mas eu tenho quase certeza que vocês vão acabar decorando isso daqui.
Se você colocar lá no teu formulário é mais fácil, tá bom? Se você me perguntar também qual é a área lateral, eu não vou lembrar. Eu também tenho que estudar essas coisas, né? Então, lógico que eu sei chegar lá. Se numa medida extrema, eu estou fazendo uma prova de concurso, eu não lembro. Se eu souber chegar, é muito mais fácil do que decorar. Mas é muita coisa, né? Então, por isso que eu aconselho você ficar aí com o teu formulário e vai anotando essas coisas, né? Porque ela é muito curtinha. Tá certo? Mais um exemplo feito. Você pode pausar para dar uma olhadinha aí. A área total do tronco, tá, pessoal? A gente tem aqui a circunferência superior, uma circunferência inferior, a área lateral, que a gente já viu a fórmula da área lateral, a área da base menor. Só somar tudo, né? Esses exercícios aqui, eles não estão feitos. A gente chegou aqui já na parte crucial. Eu vou deixar para vocês tentarem fazer, tá certo? Aí na minha próxima videoaula eu começo corrigindo, fazendo esses exercícios aqui com vocês. Tá bom? Aí vocês dão um pause aí e tenta fazer. Tá certo? Eu separei, foram 3 ou 4. Só para você ver aí. Não sei se eu tô indo muito rápido. Isso aí, são 4 só. Então a videoaula de hoje é só isso aí, tá, pessoal? Bem curtinho. Apesar de ter sido bastante informação, eu aconselho você a assistir isso aqui de novo e com bastante calma, tá bom? Vai anotando aí no caderno e vocês têm que se esforçar, vocês têm que se ajudar, me ajudar a te ajudar. Então, se você não se esforçar, não praticar, não copiar, não tiver vontade, realmente você não vai aprender nada. Aí não tem santo que faça milagre, tá certo? Então, todo mundo saúde aí, fique com Deus e até a próxima aula. Valeu, fui!